Eu estava comentando ali na sala que às vezes o nível do estresse nos leva, às vezes a gente está sempre com a resposta na ponta da língua. A pessoa fala, a gente está jogando um tênis, né? Um jogo de tênis, para lá e para cá a bola, né? Então a gente pode muito bem analisar. A pessoa às vezes faz uma ofensa com você, você respira, segura um pouquinho, conta até 10, aí você responde, não, meu irmão, não é bem assim, é dessa forma. Eu acho que eu não compreendi direito o que você queria dizer, entendeu? Eu posso ajudar em quê? Então a gente tem mil uma maneira para a gente se reeducar, né, na nossa comunicação, principalmente na nossa resposta. Isso eu também estou inclusa, porque também estou com vocês nessa caminhada evolutiva e tem hora que a gente também quer dar a resposta na ponta da língua, principalmente no ambiente de trabalho. Então a gente respira, conta até 10, e depois a gente diz assim, não é bem assim como você está pensando, mas eu acho que eu não entendi direito, né? Vamos ver assim, o que eu posso melhorar, né? O que posso te ajudar, é por aí. Então é isso, é uma mensagem belíssima, né? Nos traz a reflexão simples, né? Que é uma coisa simples que a gente faz no nosso dia a dia, né? Está em contato com as outras pessoas, está no meio da sociedade e às vezes a gente realmente, como ela falou, né? Às vezes por um nível de estresse ou você está ali tão acelerado vendo o trabalho, ou seja, até mesmo em casa a gente se excede um pouco e às vezes fala de uma forma até mesmo grosseira que pode magoar a pessoa que está mais sensibilizada. Às vezes, então assim, é sempre bom a gente ter esse olhar de se policiar, de como a gente trata o nosso próximo e começar dentro de casa, né? Com nossos filhos, com o nosso esposo, com nossa esposa, a cunhada, com o cunhado, né? Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer nossa prece. Se quiser fechar os olhos, se sentar mais confortavelmente nas cadeiras. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus. Aquietar o nosso coração. E agradecer primeiramente ao nosso Pai querido por estarmos todos aqui, por aqui termos chegado, por mais um dia de nossas vidas e pelas bênçãos de poder estarmos num momento como esse, neste lugar de luz, estudando os ensinamentos e as palavras que Jesus nos deixou. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que abra a nossa mente para o entendimento e o nosso coração para receber as bênçãos do conhecimento e as bênçãos da paz e do amor de Jesus e da nossa espiritualidade amiga, que tanto nos protege, que tanto nos ajuda. Que Jesus abençoe esta noite, todos os nossos dias e as nossas famílias, hoje e sempre. Graças a Deus. E agora ela falou aqui um pouquinho e ela vai voltar para falar de novo. Com vocês, Fran. Ela vai me convidar que eu vou obrigada. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Boa noite. E vamos fazer desse momento um diálogo, né? Que eu possa, assim, conduzir da melhor forma possível, porque eu ainda sou uma aluna, uma estudante, né, do estudo sistematizado da educação. Eternamente estudantes. Eternamente aprendizes, né? Aqui a minha professora Rebeca, eu tenho que fazer bem feito, eu não sei se eu estou sendo avaliada. Mas assim, vale a pena, quem ainda não se inscreveu, né, vai começar amanhã as inscrições, se inscrevam, porque vale a pena a gente mergulhar um pouco mais, se aprofundar nesse estudo, né? É muito bom, abre muitas portas internas, né, de melhora, né, da nossa caminhada, da nossa jornada e do nosso crescimento espiritual aqui no plano material. Vale a pena e é bastante agradável. Hoje, a gente está dando sequência a esse capítulo 19, que o título é A Fé que Transporta Montanhas. Então, o Cida já teve no primeiro momento, as pessoas, os outros amigos nos itens também na semana passada, e os itens são de 8 a 10. Esses itens aqui, ele vai tratar da parábola da figueira seca, que
o Allan Kardec, ele trouxe a visão, né, trouxe o estudo, né, de Marcos, desse capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Porém, outros evangelistas, como Mateus e Lucas, eles também trazem uma abordagem da figueira. Falam da figueira estéril, mas tudo dentro dessa caminhada, desse olhar. Então, o Allan Kardec, né, trouxe a visão da parábola da figueira seca, que tem pequenas diferenças de um para o outro. E aí, para a gente poder falar da parábola, né, que imagem é essa que vocês estão? Quando a gente vai estudar uma parábola, a gente só vê a parte um pouco superficial, né, da questão, do contexto da parábola, porque há muita coisa mais profunda que a gente precisa estar esmiuçando, né, se aprofundando, pesquisando. Então, assim, eu apenas vou trazer uma maneira dentro do olhar, né, do livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou trazendo como guia do nosso estudo de hoje esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, de 8 a 10. Mas se a gente for se aprofundar na palavra, é muito profundo, a gente precisa estudar muito mais, se aprofundar muito mais, né? Talvez a gente não vai esgotar na noite de hoje esse conhecimento profundo. Por isso que eu convido vocês a depois mergulharem não só no livro, mas também em outros dessas áreas, para vocês também se aprofundarem, porque tem muita coisa nessa profundidade que não dá para a gente alcançar na noite de hoje, tá bom? Então eu vou começar trazendo a parábola da figueira seca. No item 8 fala assim: quando saíram de Betânia, ele teve fome. Teve fome. Vamos procurar saber quem foi. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de vinhos. Lembre-se aqui nessa parábola que eles estavam na época da Páscoa, em abril. Então, nessa época, não tinha ainda a questão do fruto, do figo, né, dos figos, que era mais no final de maio, né, de junho para lá. Então, disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E os seus discípulos ouviram. Concluir a parábola. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Então, aqui é a parábola, certo? E aí, continua. Jesus, tomando a palavra, olha a força dessa palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, olha que palavra forte, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Então, o poder da palavra que ele também traz aí, o poder da fé, da força, né? São Marcos, capítulo 11, do versículo 12 a 14 e 20 a 23. Então, eu pergunto a vocês: o que é essa figueira seca? O que pode ser essa figueira seca nas nossas vidas, na nossa caminhada dessa jornada?
jornada espiritual. O que traz, o que Jesus quis trazer por meio desta parábola. Lembre-se do iceberg, né? O iceberg tem uma profundidade que a gente não consegue mergulhar tanto. Mas vamos estudar um pouco e vamos dialogar sobre ela. Então, a parábola, né? Porque eu fiquei assim, a parábola da figueira seca, mas vamos estudar o que é parábola, porque eu fiquei mergulhando, me aprofundando. Achei que seria também interessante para vocês, que eu senti necessidade de aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Sei que a alegoria tem toda uma linguagem metafórica, mas a gente pode se aprofundar mais, né? Então a parábola traz uma linguagem simbólica. Todo o tempo, toda a parábola, toda a história assim, desses contos, tem um contexto bem do simbolismo, do simbólico, de algo que tem um certo mistério, que quer dizer alguma coisa, mas tem algo que não é ainda revelado, se a gente não tiver olhos para ver, né? E ouvidos para escutar. Então, assim como as escrituras sagradas sempre tem algo simbólico a dizer, e a gente precisa se aprofundar nelas, né? Revestir os discípulos transmite algo de acordo com os costumes e a época. Então a gente precisa ir para o contexto daquela época. Como é que aquelas pessoas viviam? O que acontecia na vida delas? Quais as dificuldades que elas tinham? Então a gente precisa se situar nesse costume da época, né? na situação, no contexto histórico, social, religioso do que estava se passando naquele momento. São ensinamentos, né, que são parábolas orais, verbais, que geralmente são colocadas, tanto que Jesus ele tem muitos ensinamentos por meio de parábolas, né, que verbalizam, que trazem conhecimento, que trazem uma mensagem profunda. São narrativas, são histórias, são verdades espirituais, que trazem também lições morais para a gente poder refletir e mudar um pouco a nossa caminhada que estamos fazendo aqui. Esta é uma parábola, né, de ação, pois Jesus seca uma figueira. Então, às vezes, até alguns estudiosos que eu pesquisei, mas poxa, Jesus secou uma figueira, amaldiçoou uma figueira, então a gente precisa entender o que realmente, né, achando que é uma coisa até meio contraproducente da ação de Jesus fazer isso. E não é bem por aí, né? Vamos entender um pouquinho para a gente poder compreender melhor. Então, a figueira seca, ela fala também do templo. Ela fala de um templo, não só um templo material, né, de qualquer prática religiosa, mas ela fala basicamente desse templo interior de cada um de nós. Né? Desse templo sagrado, desse espaço interno de conexão com o divino que cada um carrega dentro de si. Fala também sobre isso. Fala de um povo, de uma nação, no caso aqui a figueira está falando do povo de Israel. Fala do coletivo, desse coletivo aqui, de todos nós, que temos a nossa caminhada coletivamente juntos, mas também fala do indivíduo, do individual, do homem, do ser, né? Da mulher. Né? Fala da exterioridade, aquele que está muito mais voltado para o externo e tão pouco para o espaço interno. Então, a simbologia da figueira seca. Então, como eu falei, de uma maneira geral, que eu pesquisei, assim, só pontuando, né, povo e a nação de Israel. Né, porque o povo de Israel, né, eles foram, assim, vamos supor, que palavra seria? Não é convocado, mas, assim, eles ficaram com a missão, com o objetivo de ajudar a tarefa de Jesus, né? Da pregação do amor, né? Da pregação da espiritualidade, da mudança, né? De sair do materialismo, aquela coisa toda. E eles não chegaram a cumprir tão bem feita essa missão, porque eles se desvirtuaram um pouco. Então trouxeram o olhar da religião de uma maneira mais ritualística, mais dogmática, sem trazer a essência, né, da fraternidade, da caridade, da cura. Então, uma coisa muito dentro do templo, muito Deus
E aí, Jesus, ele querendo passar um ensinamento, ele traz a parábola, né, da figueira seca, como comparando, fazendo uma comparação da figueira com esse povo, com essa nação. Quer dizer, secou tanto, tão sem vida, que eles precisam de uma renovação na sua caminhada de fé. Fala desse tempo, um tempo material, mas também um tempo interno, espiritual de cada um, do coletivo, do homem. Fala dessa simbologia de ser fecundo nas coisas mais do ego externo, né? Tanto que ele utiliza, porque a árvore para o judaísmo é uma coisa muito sagrada, né? Tem uma representação de sagrado, né? Infecundo no eu interno, quer dizer, não tem uma substância, não tem uma sustentabilidade nesse eu interno. Sem envolvimento nas questões espirituais, sem cultivo de uma espiritualidade íntima e interior, quer dizer, uma espiritualidade muito aparente, muito superficial, muito frágil, né? Muito pelas beiras, vamos dizer assim, de um grande prato, na beirada, não mergulha, não se aprofunda, né? Valoriza a exterioridade, né? E fala desse homem espiritualmente estéril, né? Esse homem que está seco, sem vida espiritual, né? Sem uma fé produtiva, ativa, porque a figueira seca é uma parábola de ação, né? Nos convoca a um agir diferente daquele agir da zona de conforto, do comodismo, né? Do agir só vai aparecer, só não é por aí. Então a gente precisa, todos nós aqui, incluindo eu também, precisamos repensar esse nosso agir da nossa caminhada espiritual. Então a fome que Jesus fala, você lembra que ele diz assim, ele teve fome? Né? Essa fome dele não é uma fome biológica, é uma fome de resultados espirituais, é uma fome de justiça, é uma fome de fraternidade, né? É uma fome de caridade, é uma fome de virtude. Então, as virtudes são bem profundas. As folhagens representavam o povo de Israel com as aparências de uma religiosidade, né, muito, com pouca profundidade, muito mais do exterior do que do interior, que não cumpriram, eles não cumpriram o seu papel, que seria dar frutos, de trazer a palavra de fé, de força, de fraternidade, assim como o ser humano, assim como também instituições. Tem instituições não só religiosas, mas instituições também públicas, que às vezes elas também têm uma certa fraqueza, porque falta assumir com real, né, força o seu papel diante de servir, né, à população, né, de prestar contas. Então, fala também do orgulho, fala de uma passividade, fala de uma falsa virtude. Então, a parábola, a introdução à parábola aqui, eu trago a importância da fé e da ação. Nessa parábola, ele traz o conceito de uma fé produtiva, né? Uma fé que realmente transporta montanhas. Aquele último parágrafo, ele diz assim, o que você fala, o que você coloca a sua força, o seu poder, aquilo vai te transformar. Mas se você só numa atitude de vitimismo, né? Uma atitude de zona de conforto, de comodismo, aquilo não vai te transformar. Você vai ficar estagnado, vai ficar seco, como uma figueira seca. Então a gente precisa se despertar para o agir, para ter o cultivo, a prática de uma fé produtiva, de uma fé viva, né? De uma fé que nos transforme e que busque transformar, né? Reverberar quem está ao nosso redor. Porque não sei se vocês se recordam, quando eu falei da outra vez aqui do dever, a gente primeiro precisa falar, mergulhar para cada um de nós. Eu não tenho que olhar para o outro, né? O outro, ele já tem a caminhada dele, eu tenho a minha também. Cada um carrega, né, as suas provas e expiações, as suas más inclinações. Uns podem ter mais ou menos na balança, não importa. Mas assim, eu preciso olhar para esse templo interior, esse templo sagrado interno, e buscar ver onde é que eu posso servir,
Porque Jesus, ele veio para cá não para ser servido, mas para servir. Se a gente estudar toda a história dele, por meio do Evangelho, a gente vai ver isso. E aqui eu vou trazer a interpretação, né, que a Allan Kardec trouxe dentro, né, do simbolismo da parábola da figueira seca, né? Então ele traz a primeira reflexão aqui com relação ao sino da aparência versus a realidade. Então ele diz assim: simboliza as pessoas que têm apenas a aparência de virtude, de fé, de fazer o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Ou seja, pessoas que estão numa jornada dessa sua caminhada espiritual, mas que estão só mais na sua aparência, né? Só mais aparecendo, mas assim, na hora do agir, do fazer, do não sei o quê, a pessoa não está ali presente. Ela está na hora, vamos tirar foto, todo mundo vai. Vamos fazer isso. Isso em qualquer lugar, numa repartição, a gente vê isso, né? Uns que vão ajudar, carregar, terminou lá o evento, todo mundo carregando canos, cadê lugar, e outros não estão nem aí, mas já saíram, já estão em outro movimento. Estou colocando aqui um exemplo assim, bem suave, mas tem uma profundidade de sair. É como um verniz, você tem um móvel, uma madeira antiga, você passa lá um verniz, depois passa um lustramóvel, que engana aqueles arranhões, engana aquela madeira envelhecida, com defeito, com problema. Então, às vezes, se encontra muito nessa caminhada da espiritualidade pessoas assim, que estão ainda muito enfraquecidas nessa sua caminhada, porque não produzem, né, nem o fruto. Né? Mas se você está nesse momento assim, se a gente às vezes passa, em algum momento do nosso percurso, nós passamos assim por diversos problemas pessoais, né? Diversas dificuldades, né? Diversas limitações, então a gente precisa também pedir ajuda, né? Buscar a ajuda de uma pessoa que possa nos orientar. Então aqui tem um diálogo fraterno, pode ser uma ferramenta, um instrumento para isso, né? O momento que a gente está aqui nesse estudo também, entrar, se inscrever no estudo sistematizado da doutrina espírita também é uma forma também da gente sair dessa aparência e começar a se despir de tudo isso para entrar, mergulhar no nosso tempo interior, nesse espaço interno sagrado, né? Então, são indivíduos que demonstram grande conhecimento teórico e eloquência. Aí ele até cita os próprios oradores, né, palestrantes, aquela coisa toda, que tem muitas folhas, mas cujas ações práticas não refletem uma verdadeira transformação moral. Ou seja, frutos, não geram transformação, nem para si, nem tampouco para os seus irmãos, os seus parceiros, os seus pares. Se alguém quiser perguntar, está todo mundo calado, mas tudo bem. Vamos deixar a nossa figueira bem acesa, sem estar seca. Ele fala também, uma segunda observação, é a fé sem obras, né? O que seja isso? A lição central aqui é dizer que a fé verdadeira, ela deve ser ativa, uma fé em ação, tá? E manifestar-se através das obras, ou seja, da caridade, da fraternidade e da reforma íntima. Então, eu acho que esse tripé aqui, se a gente anotar na porta da nossa geladeira, né, colocar caridade, fraternidade e reforma íntima, né? Quer dizer, essa caridade até dá uma resposta para alguém. Pode não ser uma resposta positiva, mas uma resposta um pouco mais gentil, um pouco mais amorosa, porque nós estamos tão de passagem aqui na vida, a gente não sabe mais se vamos encontrar aquela pessoa num outro momento, né? Então a gente precisa também, a virtude, a caridade vai até na palavra, né? O dom da nossa palavra, a força que a nossa palavra tem.
A fraternidade, né? Da gente também, eu vejo a fraternidade da gente acolher toda essa diversidade, né? De diversas criaturas que Deus colocou aqui para a gente poder aprender uns com os outros, né? Cada um com um jeitinho específico de ser, e a gente tem que acolher, respeitar aquela natureza, aquele modo de ser, né? Aquele modo de agir. E a reforma íntima que diz para nós, né? Um convite amoroso, né? Que Deus, que Jesus nos coloca, para a gente olhar um pouquinho para o nosso eu, né? E entender que a gente precisa estar sempre em renovação. Aproveitar agora que estamos chegando no final do ano, né? Um momento que a gente sempre faz uma retrospectiva, né? Não é a Globo, mas a gente faz uma retrospectiva, né? Uma reflexão daquilo que a gente semeou durante todo esse ano, que fruto que nós geramos durante todo esse ano, né? E o que a gente pode fazer ainda nesses últimos 15 dias, mais ou menos, né? Que estamos já encerrando o ano. O que a gente pode fazer para o ano que vem? Porque a vida ela é contínua, né? Ela só vai mudar, vai só do 2025 passar para o 2026, só um número, né? E muitas experiências que ainda podemos viver, e podemos viver gerando bons frutos. Então, uma fé puramente intelectual ou dogmática que não produz mudança no comportamento. Assim, aquela fé muito congelada, vamos dizer assim. A fé como? Limitada, né? Estreita, uma visão muito estreita. A fé ela tem que ser ampla. Ela tem que ser leve também, ela também tem que trazer um pouco de leveza, de amorosidade, de alegria, né? de entrega, não é uma obrigação, porque tudo aquilo que é muito de obrigação nos adoece, né? Trava. Então a gente tem que destravar, a fé ela tem que ser totalmente livre, como se fosse um campo. Eu imagino assim, um campo aberto, e aquilo ali é a nossa fé, aberta, ampla, que acolhe, né? que emana boas energias para quem chega, para quem vai, né? Para quem está junto com. Né? Então, essa fé intelectual e dogmática, ela não produz mudanças no comportamento, não beneficia o próximo. Portanto, é uma fé estéril, né? Como a figueira que secou. Né? É algo estéril que secou, não tem mais vida, precisa florescer. Então nós precisamos florescer esse espaço interno, né? Para poder florescer, estar aqui no externo. E uma outra interpretação que Allan Kardec traz é com relação, que pelo item 10, é sobre a missão e a responsabilidade dos médiuns. Então ele coloca que essa palavra pode ser muito bem aplicada àquelas pessoas que têm faculdades mediúnicas. Por quê? Porque os médiuns, ele compara como árvores, certo? Então eles, sendo árvores, eles podem fornecer alimento, frutos espirituais, conforme as instruções recebidas pelos espíritos para os irmãos, encarnados e até desencarnados também. Então, olha que missão especial, né? Porque todos nós temos um dom também de mediunidade. Um pouco menos, outros um pouco mais, mas todos nós temos. Isso faz parte da humanidade. Uns mais desenvolvidos, outros nem tanto. Então, se o médium ele se desvia dessa faculdade tão especial, tão particular, tão preciosa, como ele coloca aqui, para fins fúteis, mudando-nos, né, sem muita utilidade para o coletivo, né, ou se recusa a torná-la proveitosa para os outros e para si mesmo, né, porque também todos nós aqui, quando a gente mergulha nesse estudo, a gente também está aprendendo. Estamos aprendendo junto, que ninguém está aqui 100% perfeito, né? Nós não somos uma enciclopédia. No meu tempo, de criança, era a enciclopédia básica. Não sou a enciclopédia básica, que a gente tinha tudo ali o conhecimento. Esse conhecimento ele vai sendo construído no dia a dia. Na hora que a gente vai se relacionando com o outro, consigo mesmo,
como essa grande árvore, né, ele precisa gerar bons frutos para conduzir os outros no caminho do bem, no caminho mais luminoso, né, no caminho mais amoroso, né. E se ele não fizer isso, ele também se torna uma figueira estéril. Então, a consequência nesse caso é a perda temporária ou a inutilização do dom dessa faculdade mediúnica, vai ser enfraquecida, né, poderá até ser retirado, deixando a mercê de espíritos menos evoluídos. Então, veja como até essa caminhada é importante, quer dizer, todos nós, né, que estamos aqui, médios, que já dedicam, que já trabalham aqui nas sessões mediúnicas, quem não é um convite sempre para a gente estar estudando, para a gente estar sempre caminhando para a nossa evolução, reduzindo um pouquinho as nossas mais inclinações, né? O nosso egoísmo, o nosso apego, o nosso orgulho, o nosso ciúme, a nossa vaidade. E esse kit todinho a gente carrega, uns mais, outros menos, né? Mas a gente está tentando se libertar, né? Se despir um pouquinho, isso aqui eu vou deixar um pouquinho para trás, eu vou deixar um pouquinho para trás, assim vai, né? E aí eu trago nesse momento a jornada espiritual do crescimento. Essa jornada do homem de bem que a gente tem falado aqui, sempre nos estudos das terças-feiras, né? Esse homem de bem que busca essa caminhada dessa jornada espiritual, o quanto é que isso é importante, né? E essa parábola ela também faz um chamado à caridade e à devoção. Essa caridade tão profunda, uma caridade que é uma caridade até de estar no silêncio junto com o outro, a caridade de um abraço, a caridade de uma escuta, a caridade de responder de uma forma agradável, como a gente leu no texto, né, no início. Produzir frutos reais e verdadeiros. Aqui são frutos materiais, mas são os frutos espirituais, né, que a gente precisa estar produzindo, né? Agir com compaixão e fazer o bem continuamente, quer dizer, todo dia, toda hora, a gente está precisando fazer essa prática do bem, né? Desenvolver o olhar compassivo perante o outro, né? Perante a si mesmo também, em primeiro lugar, desenvolvendo o auto-perdão, esse auto-amor. Prática diária e constante da oração e da vigilância das ações, pensamentos e sentimentos. Então a gente está sempre conectado numa oração. Hoje eu lembrei, estava dirigindo o carro, vindo para o trabalho, eu disse, a gente não fez, esqueceu de fazer oração no café da manhã. E a gente sempre faz, né, Loura? A gente sempre faz. Aí eu lembrei, mas eu já sei, eu fiz a oração no mar, porque hoje logo cedo eu fui tomar um banho no mar. Eu digo, minha oração vai ser no mar, então eu vou tomar um banho. Isso aqui é uma oração. Então eu fiz a oração agradecendo a Deus, aquele céu azul, aquele mar, aquele sol. E ali eu tomei meu banho, falei, agora tudo que não vai ficar comigo vai ficar aqui nessa água salgada, para ser curada e curado, né? E assim, aí depois que a oração foi naquele momento. A necessidade de crescimento e mudança na busca pela fé ativa e produtiva, ou seja, a reforma íntima. Então a gente está sempre sendo convocado, opa, vamos fazer a reforma íntima, né? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode melhorar um pouquinho mais, né? Não deixa a louça suja para amanhã, não, lava hoje, sabe? Faz a limpeza hoje, né? Então começa a fazer algo pequenininho, é algo pequeno, não é algo grande. Tudo começa com um pequeno passo e com um primeiro passo. Disciplina, dedicação, vontade ao estudo das leis divinas, das escrituras espirituais. E ingressar no EJA é uma forma da gente estar se aprofundando nesse conhecimento. E sempre a gente vai ter algo novo para aprender. A gente nunca sabe tudo, né? Porque o saber, ele é inesgotável. Você tá, a vida toda somos aprendizes, né? Cultivo da verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas.
E aí, para encerrar, eu ainda quero falar uma coisinha que está aí. A síntese, né? A importância da fé. Né? Então, a fé ativa, ela transforma vidas. Então, a gente precisa nos transformarmos dia após dia, né? Permitindo que as pessoas realizem obras concretas de bondade e amor. Uma reflexão pessoal. Pergunte-se: quais frutos estou produzindo em minha vida? Que frutos eu estou produzindo agora, nesse momento? Que frutos eu produzi ao longo desse ano? Que frutos eu quero produzir no ano que vai entrar? Que frutos espirituais são esses? Além dos frutos materiais, lógico que é importante, né? Às vezes, você tem condições, pode mudar de casa, né? Fazer uma pintura na casa, pequenas coisas, né? Tirar o armário do lugar e colocar no outro. Pequenas coisas você está fazendo também, gerando uma harmonização na sua casa, um feng shui, como falo, né? Mas assim, mergulhe em você. Esse mês de dezembro é um mês que a gente promete não se agitar tanto, não se envolver tanto, mas aí termina, parece que o universo, olha, tem uma confraternização ali, tem um momento ali, tem não sei o que ali, e a gente fica uma maratona de tantos eventos e às vezes se torna um pouco cansativo. Não que estar junto com as pessoas não sejam agradáveis, é muito bom, mas a gente também precisa fazer uma maratona do aquietar-se, do retirar-se um pouquinho e do silenciar. E apreciar a vida e contemplar as bênçãos que nós já temos nas nossas mãos, nos nossos corações. Agradecer, trazer como palavra-chave a gratidão, né? Por toda essa caminhada de todos nós já estarmos aqui nessa data, né? 16 de dezembro, estamos aqui ainda nessa vida, nessa reencarnação, com muitas possibilidades do nosso crescimento antes da gente retornar à nossa pátria espiritual. A gente ainda precisa fazer muito. Então, a autoavaliação é crucial para o crescimento espiritual. E aí eu pergunto para vocês, né? O que move a sua fé? Qual a dimensão da sua fé? Questione um pouco nos seus espaços internos, no seu momento de estar com você, na sua comunicação com o divino, né? Com essa essência, né? Qual é a dimensão da minha fé? Será que minha fé está transportando montanhas? Ou estou só transportando um punhadozinho, um saquinho de areia? Será que eu não estou conseguindo transportar nada? Eu não tenho força, eu estou fraca? Então, reaja. Lute, avance. Olha a vida aí, abre a janela de manhã. Olha o sol, olha o céu. Né? Avance na sua vida. E aí vou colocar aqui para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário, tudo bem? Vamos aqui. Queria colocar aqui essa música para vocês, tá? Na verdade, deixa eu dar auto-reflexão, né? É como você estava falando, a questão da auto-reflexão, né? O autoconhecimento, que é no caso da reforma aí, que vai nos ajudar a caminhada, né? Com certeza. Caridade, fraternidade, reforma íntima. O tripé que a gente vai colocar na portinha da nossa geladeira. Então vamos lá pra gente. Se leve uma paz suave.
Então,